Se eu responder aqui, eu nem sei como responder isso aí, bicho. Veja só, pura teologia, você, como eu disse lá no início, Ellen White é um dom específico e principalmente para a igreja adventista. Tá? Aqui no livro Mensageira do Senhor, está dizendo aqui no livro Mensageira do Senhor, ele fala exatamente disso, principalmente para a igreja adventista. Deixa eu pegar aqui onde está. Eu estava com ele na mão, aqui, e eu tirei. A culpa é do Adolfo. A culpa é do Adolfo. Então, assim, é necessário crer... Primeiro, vamos colocar aqui e fazer diferenciação entre o seguinte. Alguma pessoa disse ali também, comentando junto com essa pergunta, por que Ellen White está no voto batismal da Igreja Adventista? E o que tem a ver com ela com a salvação em Cristo? Amigo, aí é o Francisco Lourenço que perguntou. Essas duas perguntas estão mais ou menos relacionadas. Entenda o seguinte, seria absolutamente falso para nós, adventistas do sétimo dia, se nós disséssemos que qualquer pessoa pode vir aqui e ser adventista sem crer em qualquer das doutrinas que nós cremos. É a mesma coisa de você. Eu não estou dizendo aqui, você pode colocar o sábado, pode colocar a mortalidade. É impossível você ser adventista do sétimo dia e você crer na imortalidade da alma, por exemplo. Nós somos mortalistas. É impossível você crer em ser adventista do sétimo dia e você crer que a Bíblia não foi inspirada por Deus. É impossível. É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer na Trindade. É impossível. Me perdoem os dissidentes que gostam de mim ali, que são talvez antitrinitarianos. É impossível. É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer na personalidade do Espírito Santo. É impossível. É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer na vida eterna, na nova vida. E aí vai minha gata querer pegar o microfone ali. Né? É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer em qualquer dos pensamentos teológicos e doutrinários da Igreja Adventista, ainda que você discorde em alguns detalhes. Por causa disso, é impossível também que você seja adventista do sétimo dia e não creia na manifestação do dom profético em Ellen White. Isso tem a ver com sua salvação? Tem, mas não é por causa de Ellen White. Não é por causa disso. É porque quando você deixa de crer, você entra numa determinada denominação, você fala, não, eu quero ser adventista. Ou vamos supor, eu quero ser batista, quero ser batista. E aí você vai ser batista, e aí você faz o voto batismal da Igreja Batista. Lá tem lá que você entende que o batismo é apenas para pessoas que podem exercer sua fé em Cristo, é por aspersão, por imersão, não que o batismo não pode ser por aspersão. Aí passa o tempo e você resolve que você não creu, que você, na verdade, nunca creu. Você foi mentiroso com relação ao voto e você não está sendo verdadeiro com relação ao voto, independente de qual seja a doutrina. A Igreja Adventista do sétimo dia tem nas suas crenças a crença, como o Drosto Thiago disse, na manifestação do dom profético, do dom de profecia, na pessoa de Ellen White para a Igreja Adventista do sétimo dia. Quando nós apresentamos isso, quando nós apresentamos o pensamento doutrinário da Igreja, nós apresentamos também isso. E a pessoa pode dizer que não. Ela pode dizer que não, mas ela, nesse momento, ela diz assim, eu quero ser adventista. Por quê? Porque faz parte do corpo da Igreja Adventista do sétimo dia a manifestação do dom profético. Tem a ver com sua salvação? Se você disser assim, não, eu não quero ser adventista porque eu não creio em Ellen White, tem a ver com sua salvação? Sua salvação não está no sábado, não está na imortalidade da alma, não está em ser adventista, não está em nada. Sua salvação está em Jesus Cristo. Entende? Agora, a salvação que Jesus Cristo te apresenta, que nós lhe apresentamos, que é Jesus Cristo na Bíblia, tá? Jesus é o único caminho para a salvação, ele te leva a crer em tudo aquilo que está descrito por Jesus Cristo na Bíblia. Então nós precisamos questionar, é diferente. A crença em Ellen White é uma crença, a crença no dom de profecia, esquece Ellen White. A crença no dom de profecia é uma crença bíblica e há uma promessa de Deus para que esse dom se manifestasse nos últimos dias e ela pode ter sido cumprida em Ellen White, aí é outro aspecto. Aí é outro aspecto. Esse livro que o Rosto Thiago Santana mostrou agora, o Dom de Profecia na História, ele fala bastante a respeito disso, mostrando a continuidade do dom profético. Além disso, há um outro livro muito importante, que é extremamente importante, chamado Crede em Seus Profetas. Porque a Bíblia chama o ser humano, o povo de Deus, a acreditar nos seus profetas, a crer em seus profetas, a entender que Deus manifesta o seu dom, a sua vontade em todos os tempos, dando aos homens os seus segredos através de seus profetas.
A Bíblia nos diz que o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O dom de profecia serve para nos direcionar no meio das tempestades de um determinado período, nos levando de volta para a Bíblia e fazendo com que nós entendamos o que a Bíblia, a vontade de Deus para o nosso tempo específico, através da compreensão melhor do que a Bíblia nos quer dizer. E por causa disso, é impossível, e assim eu vou dizer, assim eu estou dizendo como pastor, é impossível que você, adventista do sétimo dia, que você seja um adventista do sétimo dia não crendo em Ellen White. Então, uma pessoa vai falar, mas eu não creio, mas eu não creio. Amigo, você até está na igreja, mas você não é adventista. Você não é adventista do sétimo dia. Você tem o seu nome na igreja, mas você não é adventista do sétimo dia. É a mesma coisa uma pessoa ser batista e não aceitar o batismo por imersão, né, Roxo? Exatamente. Faz parte do corpo doutrinário. Você está se enganando, e aí você está enganando a igreja, e por causa disso, e não porque você não crê em Ellen White, você está se encaminhando para um caminho de perdição, porque você está sendo mentiroso. Mentiroso. Ou se de repente você é aquela pessoa que está na igreja, não crê e fica querendo acabar com a crença de todo mundo, você está sendo um dissidente, você está sendo um perturbador no meio da igreja e você está sendo também indo num caminho de perdição. Agora, você, para entrar na igreja adventista, você precisa crer em tudo. Você tem que crer em todos. Não adianta, você vai chegar lá e colocar no seu voto batismal dizendo, eu não creio, e você vai ser adventista. Como é que você vai se comportar ou viver no meio da torcida corintiana sendo palmeirense? Consegue? Ou em final de campeonato paulista, você vai lá, você se diz corintiano, aí você vai lá com a camiseta do São Paulo, no meio da torcida, com a camiseta do São Paulo, torcendo pro Corinthians. Aqui falando para o Mauro, por exemplo, o Mauro é interessante. O Mauro, ele é corintiano e na Bet Veneno nós temos um monte de palmeirense, né? Tem o doutor Ayrton Deppman lá, que ele é pós-doutor em física, né? O Deppman, ele é coordenador para vocês terem ideia, adventista, ele é coordenador do núcleo brasileiro do acelerador de partículas, aquele que vai destruir o universo lá na França. Doutor Ayrton Deppman. Ele é o coordenador brasileiro, ele é um gênio. E ele é quase um gênio, ele só não é completamente um gênio, porque, desculpem os outros, mas ele é palmeirense. E ele diz assim, não, o Palmeiras tem mundial. O Palmeiras tem mundial. Você já imaginou um corintiano dizendo que o Palmeiras tem mundial e dizendo, não, tem sim, tem sim. Ou um palmeirense que diz assim, não, o Palmeiras não tem mundial. Não, o Palmeiras não tem mundial. Você acredita que a torcida do Palmeiras vai aceitá-lo como sendo um verdadeiro palmeirense? Não vai. Mas por que nenhum palmeirense fez uma tese doutoral sobre o Palmeiras ter mundial? Porque ninguém fez até agora. Vai chegar à conclusão que não vai ser aceita pela a banca palmeirense. Então, assim, essa é a resposta aqui básica, e é por isso que está no voto do final. E aí o Arantes faz um comentário muito legal aqui, ó. Um comentário muito legal. Muçulmano fala de Maomé, budismo fala de Buda, catolicismo fala de Maria, adventismo extremado fala da Senhora White, cristianismo fala de Jesus Cristo. Simples assim. Quase. O cristianismo não fala de Jesus Cristo, do Jesus Cristo bíblico. Nem sempre. O cristianismo que está por aí, ele fala de um Jesus Cristo irresponsável, um Jesus Cristo que não está na Bíblia. Agora, o verdadeiro adventista do sétimo dia, aqui eu posso parecer exclusivista, mas eu não nego a minha fé. O verdadeiro adventista do sétimo dia, ele fala de Ellen White, ele fala do sábado, ele fala do santuário, ele fala de mensagem de saúde, ele fala de absolutamente tudo, porque tudo advém de Cristo. E tudo está em Cristo, e Cristo é o centro. Ellen White, e aqui eu gosto muito do texto que fala, aqui ela era uma pessoa extremamente, o centro da sua mensagem era Cristo. O Jude Lake fala no capítulo que fala o evangélica no seu coração, porque a mensagem de Ellen White era Cristo, e ela amava Jesus Cristo. E por isso, quando a pessoa fala efetivamente, o seu comentário não está totalmente errado, não. Eu entendi que você falou aqui o adventismo extremado, tá? Só quis utilizar aqui para a gente ter uma noção efetiva do que é, de verdade, o cristianismo. O cristianismo hoje não é o que saiu de Cristo. O cristianismo hoje não é aquilo que foi intentado por Nosso Senhor, que nunca foi uma nova religião. A gente já falou isso para o Thiago em outros lugares, tá? Mas o cristianismo é uma caricatura daquilo que saiu do pensamento de Deus. E essa caricatura não fala de Jesus Cristo. Ela fala muito mais de você ter condições de viver sem Jesus. Sabia disso? De condições de viver, porque você é imortal. Ele fala muito mais de você não descansar. Eu vi um comentário que alguém fez no Facebook falando a respeito de que santificar o sábado é comemorar um dia de horror e trevas. Porque foi o dia horrendo em que Jesus estava na sepultura. Me ajuda com isso, gente, por favor.
Olha o tipo de pensamento que as pessoas têm hoje em dia. Como uma pessoa que esteve comentando num debate com o professor Leandro Quadros, e disse que santificar o sábado é pecado. O mundo está tão invertido que, assim, essa pessoa, ela não conseguiu entender que o que ela disse ali foi exatamente o que é dito em Isaías 5, verso 20, que é: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Deus ordenou santificar o sábado. O cristianismo diz que não. O cristianismo não fala de Jesus, porque Jesus é Deus. O cristianismo fala de uma caricatura, de um Jesus que não pode ser reconhecido nas páginas da Bíblia. E não é o cristianismo, e não é porque ele foi surgido em Roma, ou Jesus grego, Deus cavalo, nada disso não. É porque o cristianismo voluntariamente deturpa hoje as palavras de Jesus Cristo. Colocam Cristo contra Cristo. Fazem com que ele seja um Deus bipolar. Que Deus seja um Deus bipolar, que muda dispensação por dispensação. Ah, não, nessa dispensação eu amo Israel, nessa eu odeio, porque agora é o cristão. Depois eu amo Israel de novo e não gosto do cristianismo, agora todo mundo junto aqui. O Deus da Bíblia não é isso. Você tem razão, Arantes, que o extremado adventista, ele esquece que só se pode falar de Ellen White em conjunção, em conexão com Jesus Cristo. Que todas as doutrinas adventistas do sétimo dia precisam estar na periferia como um aro, e serem ligadas como com aros de bicicleta ao centro, que é Jesus Cristo. Se não tiver isso, é melhor fechar a igreja adventista e nós não temos razão de existir. Bom, sobre essa questão aí, gente, adventistas e não adventistas, eu recomendo que leiam esse livro aqui. Quer conhecer as crenças adventistas, pelo menos a síntese sistemática daquilo que um adventista acredita? Leia isso aqui. Aqui está as 6 doutrinas que os adventistas creem e as 28 crenças fundamentais. Tem ali, ó. Aí entrou alguém ali, o Wellington Moura. Parabéns pelo seu comentário. Tinha tudo a ver, né? Que é... Como é que ele falou? Vai lá, te refutou o Monteiro. E daí? Eu não sou Deus? Eu não sou Deus. Só Deus é irrefutável. Eu não tenho problema nenhum, amigo, de ter sido refutado pelo Jamierson, por qualquer pessoa que me refute, por vocês que podem refutar. Eu não sou Deus, né? Eu não sou. E se algum adventista pensa que eu sou Deus também, que nunca vou errar em alguma coisa, nem Ellen White nunca errou. Você quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, só como curiosidade aqui, ó. Para esses que acham que o Sérgio Monteiro é Deus, eu vou cortar a barba dele e vou vender, hein? Vou vender. Vou fazer uma negociação. Vou vender no Mercado Livre. Mercado Livre, é isso aí. Tem uma pergunta aqui, enquanto você acha aí, tem uma pergunta aqui que é assim: Ellen White era bonita? Não. Não. Tem que isso daí ter, quando chegar na eternidade, você pergunta para Thiago White lá. Não, quando chegar na eternidade, ela vai ser, mas Ellen White não era bonita, não. Ellen White, assim, eu sei por quê, porque isso. No livro, e aí vamos falar sobre o que o pessoal está falando ali, algumas questões meio mais complicadas, complexas. O pessoal está ali reclamando que a gente não falou. Não precisa falar 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, pessoal. A gente está vendo, a gente está olhando aqui, a gente tem uma sequência e vai para o comentário. Então, assim, o pessoal está perguntando isso porque no livro do Sidney Cleveland, que é o caso White, é do Sidney Cleveland, né? Acho que é do Sidney Cleveland, o caso White, ela fala que ele fala que Ellen White era muito feia, que os autores corrigem o nariz dela, corrigem o nariz, etc. E a minha grande pergunta, quando o nosso querido, aquela pessoa lá que é um historiador que não sabe história, teólogo que não sabe teologia, o Martinez, ele disse assim, que Ellen White, olha aqui, Ellen White era feia e tal, e etc. A grande pergunta que eu falei, e daí? Se ela era feia, bonita, ou não era? E daí? O pessoal, quando encontrou Paulo e Barnabé, olharam para Barnabé, que era alto, bonito, e falaram que ele era Deus. Olharam para Paulo e falaram, isso aqui deve ser Hermes, porque ele não é muito bonito, não. Ele era baixinho e tal, mas é um mensageiro, ele fala muito bem. Meio cego, então ele fala muito bem. Então deve ser Hermes, mas aquele ali é Zeus, porque é bonitão. Entendeu? Beleza não quer dizer absolutamente nada. Mas eu entendo, assim, respondendo... Se fosse assim, imagine o que se falaria do servo sofredor, né? Pois é. Não havia beleza alguma. Rapaz, se fosse uma questão de beleza, só eu me salvava. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Perfeito e muro alto tem uma coisa em comum, só dá medo de trepar a primeira vez. Piada de pedreiro, tá? Piada de pirata. Vamos lá, vamos retornar para a live.
tem duas perguntas aqui. Se deixar isso aqui, não vai dar certo, não. Aqui, ó, Ellen White, lá no Mensageira do Senhor. Essa aqui, que é opa, não, essa aqui não. Essa aqui, ó. Isso. E esse daqui, você vai ver, o nariz dela era um nariz negroide, mas ela tinha essa aparência no nariz negroide em decorrência do desvio de septo causado pela pedra, tá? Porque Ellen White, por incrível que pareça, dizem alguns que o pessoal está fazendo uma árvore genealógica dela, ela tem uma herança negroide, tá? Próximo da inglesa, africana, mas dizem alguns também, outros historiadores, até o Judd Lake fala em um determinado lugar, em que ela teria uma possível ascendência judaica também, tá? Próximo da ascendência judaica. Amsterdam High. Bom, deixa-me responder duas perguntas. Uma é bem fácil e rápida e a outra um pouquinho mais complexa. O João Paulo, ele pergunta, uma pessoa que chama as pessoas ao arrependimento e diz que ela deve obedecer a Deus, está profetizando? Sim, mas não significa que ela recebeu o dom profético. Entende? Porque, por exemplo, você nos escritos do Novo Testamento, você vai perceber que pregar o evangelho implica em arrependimento, implica em chamar a pessoa a uma conversão, ele é considerado um profeta, certo? Mas isso não significa que ele recebeu o dom profético. Por exemplo, eu posso profetizar hoje, mas não que eu recebi o dom profético. Eu estou dizendo profetizar no sentido de pregar mesmo, entende? Então, no Novo Testamento, isso é um pouco mais ampliado. A segunda pergunta, aí ela já é um pouquinho mais delicada, é sobre os escravos, que eles não iriam ressuscitar como se eles não significassem, como se eles não existissem. E é perguntado pela Poliana Moreira. E até mandar um abraço aqui para a irmã Poliana, ela me mandou um comentário muito bacana lá no meu canal, né, pedindo que nós fizéssemos lives falando mais sobre o dom profético, e Deus guiou e tá aí essa live hoje, irmã Poliana, já com quase 2 horas falando só sobre o dom profético. Irmã Poliana, deixa eu mandar um abraço para ela também. Ela me mandou no WhatsApp do canal um comentário sobre aquele mesmo assunto que a gente estava conversando, sobre aquela questão de 457, aquelas coisas, que eu falei que nós não vamos dar ibope. Só para responder rapidinho aqui, eu já te passo de volta, só para falar para ela o seguinte, sobre aquele assunto que a irmã perguntou, sobre aquele suposto estudioso que existe por aí, atacando a igreja adventista e etc., eu tenho por princípio, e assim, o princípio é meu e foi recomendação da igreja também, que nós o deixemos, aquilo que Gamaliel diz, deixa permanecer, porque o que é de Deus vai permanecer e aquilo que não vai. Ele não tem ética. E eu vou ser bem claro, eu sei que ele está aí também, está assistindo, que ele não deixa nenhuma live que a gente está participando, mas assim, é uma pessoa que não tem ética, que atacou a ADRA, que atacou a igreja, o trabalho social da igreja adventista. E por causa disso, antes desse período, eu fiz vários comentários, falei com ele em várias ocasiões, combinei da gente estar onde eu morava no interior, falei com ele várias vezes junto com jovens da igreja, me dispus a comentar, aceitava as questões dele, até o momento em que eu, conversando com o departamental aqui da Associação Paulista Sul, se não me engano foi de evangelismo, eu vou abrir o jogo para vocês o que aconteceu. O departamental me mandou os e-mails que trocou com essa pessoa e depois me mandou com os e-mails que essa mesma pessoa pegava o que o departamental falava e mandava para outros pastores e colocava, mas não dizia que era do departamental. Então, é uma pessoa sem ética, uma pessoa sem brio. E por causa disso, nesse momento em que ele atacou a ADRA, e aí houve uma outra situação em que, discutindo sobre a questão de Natal, ele apresentou um monte de citações, e aí eu mostrei para ele que as citações dele estavam erradas, que o autor, na verdade, que ele estava dizendo sobre o Natal, dizendo que era pagão e tal, dizia o contrário, exatamente o contrário. Na sequência disso, a gente teve uma discussão, eu mostrei para ele, e ele falou que não. Eu peguei todo o texto e falei, você não está sabendo ler o inglês. E coloquei o texto todo em inglês e traduzi e falei, olha, está errado, o cara está falando exatamente o contrário. Que o Natal não é pagão, que o Natal, as primeiras Saturnálias surgem depois da determinação da igreja com relação a isso e tal. Posteriormente, o que esse rapaz fez?
ele postou um vídeo atacando a Adra, até me atacar, eu nunca tive problema, como não tenho, o Roxo Thiago também não tem, o Adolfo não tem. Nós fazemos parte da Liga Apologética, nós damos a cara a tapa para poder questionar, sermos questionados e tratar de responder. Na minha igreja é assim, eu comentando com o Roxo Thiago, a gente diz o seguinte sempre: o rabino que não é questionado é um rabino que não é amado e nem respeitado. Então, como rabinos, entre aspas, né, como ensinadores em Israel, nós queremos que vocês nos questionem, mas com ética. Com ética. E esse rapaz fez tudo isso de maneira antiética. Não foi me questionar. Ele atacou a Adra, ele começou a questionar as doações que a Adra fazia, que a Asa fazia. E daí para frente, até hoje, o Roxo Thiago ele me falou que ele tem mais de 30 vídeos, né, Roxo? Mais ou menos isso, por aí. Só falando contra a igreja adventista. Ele não faz nada na vida, mais nada na vida. Em um momento eu disse para ele, junto com o Marcos Alves, eu falei: eu vou na casa dele, você quer que eu vá na sua casa? Ele ficou com medo, achando que eu iria fazer alguma coisa com ele. E eu não faço nada nem com... Rapaz, eu sou casado há 20 anos, não faço nada nem com minha esposa, velho. Que esposa é chata, né? Toda esposa é chata, como toda esposa é chato. E o casamento só se manifesta, só se sustém por causa de Deus, na verdade. Brincadeira, querido, eu sei que você está olhando, te amo muito, amor da minha vida. Então, veja só, por causa de tudo isso, queridos, por causa de tudo isso, eu não vou. O pessoal fala: ele anda dizendo que se eu foge de debate dele. Eu não fujo de debate de ninguém, mas eu escolhi que com essa pessoa, porque ser uma pessoa antiética, um falso estudioso, porque não consegue perceber, ele acha que sabe tudo sobre calendários e sobre um monte de coisas e não sabe absolutamente nada. Eu nunca vi os vídeos dele, nunca vi. O que eu sei é pelo que as pessoas falaram, os vídeos que ele coloca nesse canal, e eu não vou ver. Então não adianta, querida irmã Poliana, sei que a senhora me mandou com todo o carinho, mas não se preocupe. Quem sabe nós vamos fazer em outro momento, sem nada de dialogar com essas pessoas, mas para explicar para vocês a verdade sobre 457, sobre 2.300 tardes e manhãs, como eu já expliquei lá num vídeo sobre 22 de outubro, e também lá no NASP. Então, assim, que Deus abençoe muito a irmã. Muito obrigado. Desculpa ter te interrompido, Roxo Thiago, mas assim, eu precisava abrir aqui para aqueles que estão nos acompanhando. Não adianta, não se preocupem com pessoas cujo único intuito é atacar. E não é atacar a verdade, é atacar pessoas, é atacar instituições sérias, é atacar fazendo algo. Porque ao invés dele, no dia, quando ele mandou isso sobre a Adra, eu perguntei e outras pessoas perguntaram: e você o que faz? Se você está dizendo que a igreja deveria doar tudo que a igreja tem para os pobres, e você? Você doa tudo que você tem para os pobres? Ah, mas eu não sou uma instituição. Mas toda instituição é feita por pessoas. Se as pessoas não estão dispostas, por que a instituição deveria? Ah, mas é uma instituição filantrópica. Mas você, para atacar outra pessoa, uma instituição, você deveria pelo menos dar o exemplo. Se você não dá, você não tem moral para falar. Então, desculpem o desabafo também aqui, é para que vocês pudessem... possam saber aí sobre por que nós não comentamos sobre aquilo que a irmã Poliana pediu sobre essas pessoas aí. Por favor, Roxo, desculpa. Certo. Bom, vamos lá. Então, ela pergunta aqui, né? Ela diz assim, não sei se o Adolfo quer responder, porque ela fez ela disse assim: Adolfo, veja, essa pergunta aí faz tempo que fizeram. Como fica o caso da ressurreição de alguns escravos que não ressuscitarão, né? Como se eles não existissem. Explane. Não sei se você quer responder. Olha, eu posso tentar responder e vocês me corrigem. Vai lá. Por favor. Eu tenho uma visão, e o Sérgio Monteiro aí, o Roxo, o Thiago Santana, sabe que eu tenho uma visão meio doida aí. E não reflete a posição de ninguém. Vai ser a minha posição sobre o assunto. Para ser salvo, você tem que crer em Cristo. Eu penso dessa forma. Você tem que crer em Cristo. Pergunto, muitos escravos, passando a vida inteira, apanhando, sendo chicoteados, odiados, maltratados, eles chegaram a conhecer a Cristo? Se a resposta é sim, eles vão ser salvos. Se a resposta é não, como é que eles vão ser ressuscitados e salvos? Essa é a minha visão. Pode ser que eu esteja errado na conceituação, mas é assim que eu enxergo. Se você volta no período em que se você volta no período que... Posso continuar ou deu uma travada?
Não, é que deu uma travada. Deu uma travada aqui. Isso. Se você volta no período em que surgiram os escravos, teve períodos da escravidão americana e da escravidão brasileira que era só sofrimento, cara, só sofrimento. Então, essa pessoa nem ouviu falar de Jesus Cristo. Talvez a Ellen White, quando ela se refere a escravos, se refere a esses escravos que nunca ouviram ou tiveram ouviram parcialmente. Ouviram ou eles não compreendem Cristo de maneira, o amor de Cristo de maneira simples ou de maneira, vamos dizer assim, eles vão ser ressuscitados? Como é que eles vão ser salvos? Me corrijam, puxam minha barba aí, por favor. Não, tá, na verdade, você está na direção certa. Você está na direção certa, é isso mesmo. A questão ali é o entendimento assim, é o contexto histórico, tá? Muitos cristãos que eram a favor da escravatura tinham escravos, e esses escravos eram extremamente maltratados. Então, a visão que eles tinham de Jesus era através de seus donos, de seus vassalos. E eles aprenderam a odiar a Jesus porque eles conheceram o Jesus que seus vassalos apresentaram. Então, logo como o Adolfo disse, se você não aceita Jesus, não tem salvação. Mas Deus, como uma expressão do seu amor e de sua misericórdia, não fará com que essas pessoas passem pela segunda morte, certo? Elas não ressuscitarão para passar pela segunda morte, certo? Então, a ideia é essa aí. O ponto que é extremamente importante aqui é o seguinte: as pessoas pensam que Deus tem a obrigação de salvar alguém porque a pessoa não conheceu, não teve oportunidade para conhecer Jesus. Deus não tem obrigação de salvar ninguém, amigos. Acho que o pessoal tem uma visão errada do que é salvação. As pessoas às vezes falam para mim assim: pastor, mas se Deus não salvar o índio, se Deus não salvar o escravo, se Deus não salvar A ou B, ele não está sendo justo. Invariavelmente eu respondo: mas quem disse que salvação tem a ver com justiça divina? Salvação, pela justiça divina, todo mundo deveria ser condenado, morto, destruído, aniquilado. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, olhou e procurou um homem, um justo. Encontrou algum? Nenhum. Não havia um justo sequer. Mas a salvação é um ato livre do amor de Deus, do amor livre de Deus, do livre amor de Deus, em salvar aqueles que não merecem a salvação. Então, na verdade, todos nós estamos destinados à segunda morte, à segunda ressurreição. Todos, naturalmente. O que é que acontece? É que em Cristo, quando nós reconhecemos Cristo como provisão do que Deus nos entrega, como provisão de salvação, o que nós recebemos nós somos tirados da segunda morte e trazidos na primeira ressurreição. Ponto. É isso. O que acontece? Qual é o objetivo disso? Aí o Adolfo respondeu muito certo. Qual é o objetivo? Na verdade, qual é o pré-requisito para isso? A Bíblia deixa muito claro: todo aquele que crer e for batizado será salvo, usando lá Marcos 16, lá, que não é original, né? Discordando do Adolfo, que eu sei que ele acredita que é original, né? Eu vou puxar sua barba. Não, também pode puxar, mas quem sabe você aprende que não é, né? Aí deixa pingando, não chega picando, não. E aí, mas independente dessa, você vai ver Jesus falando, ir de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai ver o apóstolo Pedro, né, dizendo para o carcereiro: ser batizado tu e tua casa, será salvo. Em outras palavras, aceita Jesus, aceitar Cristo. Não há outro nome dado abaixo do sol pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, e aí Hebreus 10, 19 e 20, que fala, eu gosto muito desse texto, que fala que o caminho para o Santo dos Santos ou para o santuário é o corpo de Jesus Cristo, é a salvação em Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é o único caminho para você ir a Jesus Cristo? A Deus? Jesus. Se os senhores dos escravos, adventistas naquela época, que mantinham nos estados do sul, por exemplo, e aí eu vou ter um texto aqui mostrando que alguém perguntou ali se ela estava sempre certa. Não, Ellen White nem sempre estava certa. E Deus repreendeu a Ellen White em duas situações, pelo menos. E uma delas disse para ela que ela estava errada e deu um conselho errado para a igreja. Olha que coisa, deu um conselho errado para a igreja. Deus disse: não, isso não é o que eu queria. Tá? Mas veja, e aí Ellen White... Nossa, eu me perdi o linha do que eu estava falando. Se os adventistas... Posso fazer? Desculpa, só aqui. Se os adventistas do sétimo dia, naquele momento, ali nos estados do sul, mantinham escravos e, contrariando a sua mensagem de liberdade, mantinham aqueles homens e mulheres no estado, como Ellen White diz na página 276 do livro Primeiros Escritos, em um estado
quase próximo dos animais, ou como animais, impossibilitando que eles entendessem, conhecessem, entendessem, aceitassem Jesus, Deus não podia. E aí entra a questão do senso de justiça divino. Aqueles homens estavam condenados para a segunda morte, mas eles foram mantidos sem oportunidade da primeira ressurreição, em decorrência da atitude de outros, dos escravagistas, mesmo adventistas, como o Rocho Thiago disse. E aí, em decorrência disso, Deus diz, o que eu vou fazer? Eles naturalmente deveriam ressuscitar para morrer novamente. Natural. Eu também sou assim, todos nós. Crianças, adultos, todos. Mas pela graça que foi manifesta, que nós podemos participar da primeira ressurreição. Essa graça estava disponível para eles, se aceitassem Jesus, mas foram impedidos de aceitar Jesus. Naturalmente, deveriam ressuscitar na segunda ressurreição. Naturalmente, pela justiça de Deus. O amor de Deus estava disponível, mas eles não aceitaram. Por quê? Porque não puderam, não foram impedidos, não tinham condições de fazê-lo. Deus tira deles aquilo que é o natural, que seria a morte, a segunda morte, mas não lhes dá aquilo que tem como pré-requisito conhecer Jesus e andar pelo caminho, que é Jesus Cristo, que é a primeira ressurreição. Deixa como se eles nunca houvessem existido. Roxo, Posso só fazer esse comentário? Bem rapidinho? Pode. Sobre escravos, ela bate exatamente a posição que eu tenho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aquele que não crê já está condenado. Então, o texto de João 3,16 diz o quê? Aquele que crê vai estar salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, você pega um escravo que não teve a oportunidade de conhecer esse Deus amoroso, ele já está condenado. Entende? E aí, entra o id, aquilo que o Sérgio Monteiro citou em Mateus 28:19. Aí eu entendo João 3:16 dessa forma, eu volto lá para Mateus 28:19, eu entendo a missão do id. Id fazer discípulo a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se a gente não levar essa mensagem para o mundo, essas pessoas não terão a oportunidade de ser salvas, de escolher a salvação. Essa é a minha visão do id e de João 3,16 e Mateus 28:19. É essa ligação. Por isso que eu respondi sobre a escravidão daquela forma. Talvez eu esteja errado. Podem me corrigir aí. Bom, tem uma pergunta aqui que foi feita, que é sobre o Espírito Santo. Até eu ia falar, nós não vamos responder perguntas sobre o Espírito Santo, porque a live é sobre o dom profético, tá, querido irmão? Mas eu até ia fazer a proposta por hoje, Sérgio Monteiro, e faço de público, que nós fizéssemos uma live sobre o Espírito Santo na Bíblia hebraica, falando sobre... Boa. Vamos fazer terça-feira, naquela nossa live de textos difíceis? Pode ser. Beleza. Pode ser. Terça-feira, é às 8 que a gente faz ou às 9? Geralmente nós temos feito 9. 9, 10, 11, meia-noite. Terça-feira, 9 horas da noite, então, amigos, uma live sobre o Espírito Santo na Bíblia. E aí vamos ter na Bíblia hebraica. A Bíblia grega, a Bíblia cristã, ela tem bastante claro. Mas eu vou só propor que nós façamos da Bíblia como um todo, mas nós vamos... A Bíblia cristã é bastante clara. Vamos ter, então... Sobre a Bíblia hebraica sobre o Novo Testamento. Olha. Então, vamos fazer uma sobre a Bíblia grega, sobre a Bíblia hebraica na próxima terça, e na outra terça-feira sobre a Bíblia, ou na quinta-feira, na quinta não, eu tenho escola sabatina. Na terça a gente pode fazer sobre a Bíblia hebraica e na quarta-feira sobre a Bíblia cristã. Fechou? Jóia. Gente, tem uma pergunta aqui que o irmão fez, eu acabei perdendo aqui a pergunta. Perdão, irmão, eu lembro da sua pergunta de cabeça, só que esqueci do seu nome. Mas eu vou... Ele diz assim... quer dizer, então, que Ellen White tem o mesmo nível de inspiração das Escrituras? Sim, é nisso que nós cremos, tá? Inclusive, o verbete aqui na página 993 da enciclopédia de Ellen White, tem 2 textinhos bem curtos que eu gostaria de citar para você ver como que nós adventistas pensamos, tá? Primeiro, abre aspas, não há nenhuma indicação nas Escrituras, nem nos textos de Ellen White, que apontem qualquer conceito de inspiração parcial ou graus de inspiração, fecha aspas. Então, veja, aqui responde aquela pergunta que me foi feita anteriormente, que eu respondi, essa ideia de tentar achar aí o que é inspirado e o que não é, ou seja, inspiração parcial, e aqui, graus de inspiração. E aí, o segundo trechinho, abre aspas, a ideia de graus de inspiração
de inspiração eleva o intérprete humano acima do texto inspirado e ofusca a autoridade da palavra de Deus como norma final de prática e fé. Eu acho fantástica essa declaração, por quê? Quando eu e você, seres humanos, mortais pecadores, nos colocamos numa posição onde nós somos capazes de olhar para um texto inspirado e dizer o que é inspirado e o que não é, graus de inspiração, nós estamos nos colocando acima do texto inspirado. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Então, eu estou me colocando numa posição que eu sou capaz de julgar o texto inspirado. Então, eu sou capaz de julgar o que Paulo escreveu, que Pedro escreveu. É capaz de julgar Deus. De julgar a Deus também. Ou seja, eu estou me colocando no lugar de Deus, né, Arocho? Porque Deus inspirou, né? Então, veja, isso é muito perigoso. Então, nós cremos que toda a escritura é divinamente inspirada, e o texto de Ellen White também foi inspirado, e não existem graus de inspiração. O que existe são profetas canônicos e não canônicos. Ellen White foi uma profeta não canônica, certo? Mas o Espírito Santo não... Opa! Cortou a última parte. O Espírito Santo não? Tiago, cortou a última parte. Diz o Espírito Santo não? Acho que ele deu algum problema lá. Eu queria ler um texto para vocês falando a respeito dessa questão, porque as pessoas às vezes dizem que Ellen White era... antes, as pessoas estão perguntando qual a base bíblica da visão de Ellen White. A base bíblica é a soteriologia. A soteriologia. Não tem um texto bíblico. E a gente para com essa mania de querer achar que tudo que Ellen White diz... Caiu aí, acho que caiu a internet do Orochi Sérgio. Vamos pegar uma outra questão aqui, Thiago, enquanto o Orochi Sérgio volta aí. Alô? Deixa eu ver aqui. Eu caí, quem caiu? Vamos ver uma outra aqui, enquanto caiu. O Orochi Sérgio vem. Thiago? Santana? Santana? A sua internet, a internet dele caiu, viu? Logo, logo ele volta. Pois é, caiu. Então, o que eu ia dizendo, algumas pessoas... eu dizia, né, quando ele cortou, que assim, a questão é soteriológica. E a questão é, nós nem sempre vamos ter declarações explícitas da Bíblia, porque tem que entender o seguinte, o profeta, ele não fica repetindo o que está escrito anteriormente. Ele não contradiz o que está escrito anteriormente, mas ele não vem simplesmente para repetir. De outra forma, qual seria a necessidade? Você não vai precisar que, por exemplo, as visões de Isaías, você procura lá as visões de Isaías, qual é a base bíblica das visões, a base da Torá das visões de Isaías? Não tem. Você não tem declarações explícitas que dão a base, dizendo assim, ó, um verso da Torá, aqui está Isaías falando a respeito desse verso. Não. O profeta não está restrito a repetir o que a revelação anterior disse. Ele está restrito a não contradizer o que a revelação anterior disse. Isso aqui é importante. Eu queria ler aqui um texto muito importante, muito legal, que diz assim, ó, Deus se preocupa pelas almas dos africanos que poderiam ser ganhos para a sua causa, tanto como se preocupou por Israel. Quem é o que manteve essas pessoas na escravidão? Quem os manteve na ignorância e praticou um método para degradá-los e embrutecê-los, forçando-os a desonrar a lei do matrimônio, a romper os laços familiares, separando a esposa do seu esposo e vice-versa? Se este grupo racial está degenerado, degradado, e seus hábitos e seus modos são repulsíveis, quem fez assim? Não se o deve a grande parte aos brancos? Olha o que Ellen White diz. Depois de uma injustiça tão grande, não deveria se fazer um diligente esforço para elevar sua condição, deve ser levada a eles a verdade, como nós mesmos, eles têm uma alma a salvar, tá? No Obreiro do Sul, páginas 14 e 15. E aí? A racista, né? A racista. A questão dos escravos tem a ver com a soteriologia. Deus, como eu afirmei, não é assim, não existe uma bala de prata em que se você não entender a soteriologia e continuar com a ideia de que Deus tem que salvar todo mundo, aqueles que não conheceram Jesus, aquela ideia obtusa de que as pessoas se salvam mesmo sem conhecer Jesus, que aparece aí em alguns, né, o Deus que eu nunca conheci, e algumas ideias soteriológicas que dizem que são quase universais, as pessoas vão se salvar, porque não, olha, essa pessoa vai salvar, ela nunca conheceu Jesus, Deus vai salvá-la, porque ela não teve oportunidade. Não é assim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, e Ellen White também diz, que nós somos julgados conforme a luz que recebemos. A salvação
ela aparece para todas as pessoas de uma maneira ou de outra. O grande problema é que nós pensamos que somos os únicos meios pelos quais Deus leva o conhecimento da salvação para os outros. Mas Deus tem os seus anjos, Deus tem as pedras, Deus tem outras denominações, várias, os cristãos, Deus tem a revelação natural, mas a revelação natural não é suficiente para a salvação. Apenas a revelação especial, ela é suficiente para a salvação, tá bom? Então, assim, estudem um pouco de soteriologia, entendam que salvação não tem nada a ver com justiça de Deus, tem a ver com o amor de Deus, e vocês vão entender a base bíblica do que Ellen White disse. Vou pegar aqui mais uma. Tem vários livros, tá? Pessoal, eu gostei muito aqui do comentário do Davi Rodrigues. Parabéns, viu, Davi? Parabéns. O David, né? Acho que é David que está escrito ali. O David disse assim: a asa matou minha fome. A asa matou minha fome, doido. Então, assim, eu também já tive um momento quando eu me mudei de São Paulo para Arthur Nogueira, em que a asa foi lá na minha casa levar quando eu fui fazer teologia em 96. A asa foi lá na minha casa levar uma cesta básica para mim e para minha família. Eu tenho certeza que nós que passamos aqui, estamos no colégio, que eu já estive, e o Tiago está agora, o Thiago está lá agora, e ele vê o trabalho da asa alimentando no meio dessas aflições que a gente está passando, e durante o período que a gente passa no colégio, a asa ajudando. Eu quero falar mais uma vez, se você der uma olhada lá em Salvador e aqui em São Paulo, a asa coloca caminhões lá em Salvador, servindo 1.200 marmitas todos os dias para os moradores de rua, lavando suas roupas, 280 quilos de roupa sendo lavados todos os dias em Salvador. E vem alguém dizer que a asa não faz nada? Deus julgue entre a asa e essa pessoa, como diz a Santa Palavra. Aí, eu já achei que o Santana tinha sido arrebatado, velho. O pessoal que tá achando que ele tinha sido arrebatado. Não, é santificado já. Voltei. Santificado também. Quem me dera. Vamos ver aqui. O primeiro caso de um adventista que foi arrebatado secretamente. Muito bom. Veja, ali o Arantes fala daqueles que serão julgados. Exatamente. É julgamento, não é salvação. E aí você tem que lembrar lá que assim, o julgamento não é para salvação. Aqui. É para o grau de punição. É graus de punição, como diz Lucas 12. Tá? Então não é para que ninguém vai salvar, não. O caso White em português, infelizmente, não existe ainda nenhum livro que o refute diretamente, tá? Nem o caso White, nem o outro que é Mentira Branca. A Mentira Branca tem nos Estados Unidos. A Mentira Branca foi traduzido para o português, né? Foi. Mas tem um em inglês que é a Verdade Branca. Tem um livro, Orochi, que foi aí do seu orientador que organizou, o pastor Renato Stêncio. Como é que é? Até eu li aqui na faculdade, me esqueci o nome dele. É o Dom de Profecia, alguma coisa assim. Ele é da Unas Press. Ele não responde diretamente, mas várias objeções dessas que são levantadas nestas obras são respondidas lá. Até porque essas objeções são objeções que já existiam já antigamente. Dê uma olhadinha no site da Unas Press. Tem um livro lá, ele foi organizado pelo Centro White de São Paulo. O organizador foi o pastor Renato Stêncio. E lá ele tem vários artigos, são artigos de autores diferentes. É bem legal, tipo, essas questões que nós colocamos aqui sobre inspiração, sobre Ellen White, a interpretação do texto bíblico, enfim, tem muitos artigos legais lá e pode te ajudar, tá? Vou pegar o nome do livro aqui, porque eu tenho ele. É Espírito de Profecia e Orientações para a Igreja Remanescente. O título do livro é Espírito de Profecia e Orientações para a Igreja Remanescente, tá? Do Renato Stêncio, foi meu orientador. Um amigo querido. Acho que o Thiago não está me ouvindo. Está me ouvindo, Thiago? Estou ouvindo, sim. Tá, legal. Então, eu vou só mostrar a capa. Dá uma olhadinha no site da Unaspres aí, como o Roche disse. É Espírito de Profecia, Orientações para a Igreja Remanescente, do Unaspres, organizado por Renato Stêncio. E ele tem muitos artigos extremamente interessantes. Por exemplo, para uma compreensão adventista da inspiração, a dinâmica da inspiração, olhando de perto as mensagens de Ellen White, do Juan Carlos Vieira, profetas modernos, como testá-los, aqui falando sobre o teste, os profetas e a infalibilidade, eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui agora com vocês. Ellen White como profetiza, conceito de revelação e inspiração, do Dennis Fortin.
Old Fortan. Ellen White e a Bíblia, como seus escritos se relacionam com as escrituras, fantásticos, é uma declaração oficial da igreja. Jesus, os profetas e nós, evitando os erros de gerações passadas, do Alberto Tim. Porque creio em Ellen White, foi verdadeira profetisa, do Roger Kuhn. Princípios norteadores de interpretação de Ellen White, que é do Robert Olson. Assistentes literários. Ellen White e o vegetarianismo, ele praticava o que pregava, ela praticava o que pregava, e aí vocês vão se surpreender bastante. Ellen White e os empréstimos literários, a questão do plágio. No meu livro eu falo um pouco no meu livro sobre a carne, também eu falo sobre a questão de Ellen White e a dieta, quando ela fala sobre João, fala sobre Daniel também, eu falo sobre esses assuntos lá no livro também. A questão da infalibilidade de Ellen White, eu quero ler duas coisas aqui. Primeiro, a declaração da igreja de que Ellen White não é infalível, porque Ellen White não é nem inerrante nem infalível, diferente da Bíblia, que não é inerrante, mas é infalível. Tá? Verdade, obrigado, Mauro. Na Bet Benei, a ADRA ajuda, nós vamos, muito bem lembrado, nós vamos quase todos os sábados, né? Ou é cada 15 dias? Acho que todos os sábados, né, Mauro? Até quando eu estava lá também, ainda hoje eu ajudo muitas coisas, mas eu não estou todos os sábados lá, mas todos os sábados a Bet Benei Tzion sai para distribuir mais de 100 marmitas para os moradores de rua ali no centro de São Paulo, e quem ajuda é de 15 em 15. Obrigado, Maurão. E quem ajuda, quem é que provê, os membros provêem, a ADRA auxilia também, provendo o necessário também. A ADRA é uma bênção, repito aí, Marques, parabéns, a ADRA é uma bênção de Jesus, e quem ataca aquilo que é bênção de Cristo não está com o Espírito de Cristo nele. Veja só, olha que coisa interessante, para vocês entenderem como Ellen White nunca pretendeu ser infalível, ela pretende ser imortal, como eu pretendo também, com a graça de Cristo. Mas houve uma situação que é chamada visão de Salamanca. Opa, não é visão de Salamanca, não. Às vezes, a Ellen White, ela teve... ela dava um conselho, as pessoas iam procurá-la, os líderes iam procurá-la, ela dava um conselho, e aí, às 9 horas, Alex, às 9 horas vamos ter a live, tá bom? Olha só, você tem... Aconteceu o seguinte, eu vou ler o descritivo aqui, fica mais legal assim. Ó. Na virada do século, Edson White encabeçava o trabalho em favor dos negros no Sul, principalmente por meio da publicação de literatura no Sul para o Sul. Sua mãe havia dado bastante apoio à sua obra, principalmente porque era a única obra significativa que estava sendo feita. À medida que o trabalho de Edson progredia, elaboraram-se planos para o estabelecimento de uma casa editora denominacional em Nashville, Tennessee. Eu visitei lá onde seria. E onde não foi. Mas a força de Edson repousava não nas finanças, mas na promoção, impressão e redação de literatura que atendesse às necessidades do Sul. Os débitos se elevavam perigosamente enquanto os líderes denominacionais tentavam estabilizar a grave crise financeira que acometera a igreja. Mas os líderes hesitaram em fechar as portas da nova casa editora de Nashville pelo fato de Ellen White estar apoiando o filho naquele trabalho pioneiro. Alguém perguntou se Ellen White foi parcial em alguma das suas visões. Não nas visões. E aí a gente vai ver isso aqui agora. Mas em algumas situações ela, claro, apoiava quem ela achava que tinha que apoiar naquele momento. Numa reunião especial convocada em Elms Haven, no dia 19 de outubro de 1902, os líderes da igreja precisaram de conselho, particularmente a respeito da dívida e da obra denominacional em Nashville. Depois que a senhora White ouviu os fatos, disse: a causa de Deus não deve ser exposta ao descrédito. As coisas devem ser postas em ordem, doa a quem doer. Edson deve dedicar-se ao ministério a escrever e renunciar às coisas que o Senhor lhe impediu de fazer. As finanças realmente não são seu forte. Quero que os irmãos ajam exatamente como agiriam se meu filho não estivesse ali. Não quero que ninguém pense que estou apoiando Edson num erro. Percebam, ela no início apoiou, mas quando foi questionada, ela disse, olha, não pensem, eu não quero ser parcial, podem agir como a liderança da igreja deve agir. Isso é um chamado para os dissidentes também. A liderança da igreja deve agir. E mesmo a profetisa, Ellen White, a mensageira do Senhor, ela não se impôs. Aí ela diz assim, Arthur Daniels, presidente da Associação Geral, satisfeito com a entrevista, regressou para Battle Creek com uma cópia da entrevista no bolso. A liderança agora estava convicta de que fechar o estabelecimento de Nashville era a coisa mais acertada a fazer. Mas dentro de 24 horas após a entrevista de Elms Haven, a senhora White escreveu uma coisa que mudaria todo o quadro. Inspirada por uma visão da noite ou sonho noturno, ela viu que não era preciso fechar a gráfica de Nashville, que a consolidação de interesses editoriais denominacionais não era plano de Deus e que o campo sulista devia publicar seus livros em sua própria editora.
Semanas depois, ela explicou à liderança denominacional. Durante a noite seguinte, a nossa entrevista, realizada dentro de minha casa e no gramado sob árvores, em 19 de outubro de 1902, com respeito ao trabalho no campo sulista, o Senhor me instruiu que eu havia tomado uma atitude errada. Errada. Tempos depois, escrevendo palavras de encorajamento, disse: desta luz central irradiará o ministério da palavra na publicação de livros grandes e pequenos, porque mal temos tocado o campo sulista com a ponta dos dedos. O livro, não ficou no mesmo lugar onde deveria ter sido, foi aberto em outro lugar, e veja o que eu queria ler para vocês aqui, está aqui no livro Mensageira do Senhor, página 154. Ellen White nem sempre acertava. E aí nem sempre acertava, e quando ela errava, Deus vinha e falava: olha, filha, está errado, sua atitude foi errada. Por quê? Porque ela não era falível. Infalível. Queridos, temos 2 horas e 15 de live. Roxi, deixa eu só colocar um ponto rápido aqui que eu lembrei. Algumas vezes aí foi perguntado sobre a questão de se tem como separar a questão da inspiração aí dentro do texto de Ellen White, né? E aí eu lembrei do Mensagens Escolhidas aqui, que quando eu li anteriormente, aí eu fui grifando, e aí eu gostaria de ler 2 citações bem pequenininhas que nos ajudam a responder. Primeiro, até interessante, né? Geralmente, o pessoal, por exemplo, Ellen White elogiou Jones e Wagner, e algumas pessoas hoje acham que, tipo, porque Ellen White elogiou Jones e Wagner, ela apoiou tudo que Jones e Wagner diziam. Olha só que interessante. Ela, assim, a fidelidade de um homem ontem não lhe espiará a falsidade de hoje. Veja, a fidelidade de um homem ontem não lhe espiará a falsidade de hoje. Ou seja, se você foi bom em alguma coisa, você estava lá junto com Deus, isso não vai agora te cobrir erros futuros. Então, você nos ajuda a compreender algumas coisas. Agora, veja, sobre a questão da inspiração aqui, ela diz o seguinte: não obstante, quando vos mando um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião da irmã White. Tendes, assim, insultado o Espírito de Deus. Sabeis como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. O passado, o presente e o futuro têm passado diante de mim. Mais embaixo ela diz assim: não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que fluem do trono. E aí é interessante nessa questão da infabilidade, uma linguagem que ela usa aqui para mim que não poderia ser melhor. Ela diz na página 26, o tesouro foi confiado a vasos de barro, todavia não é por isso menos do céu. Ou seja, você tem um tesouro, você tem uma coisa rica, que é a palavra, que é as ideias divinas, mas eles foram dados aqui, a vasos de barro. Ou seja, nem por isso eles são menos de Deus. Por ser uma palavra tão grandiosa, dado a pessoas pecadoras, é possível que erre pequenos equívocos, pequenos detalhes, que nos impedem de crer na inspiração verbal. Isso tanto com a Bíblia, quanto com a irmã White. E aí ela fala dos vasos, que são vasos de barro, e como ela bem falou ali. Amigos, minha última participação, tá? Algumas pessoas têm me perguntado em um momento ou outro, Tiago, por onde eu começo quando eu for ler Ellen White? É bem possível que nós tenhamos aqui, e essa live vai ficar salva, e várias pessoas vão vão assistir essa live depois, pessoas que às vezes têm pouco tempo de adventista e tudo mais. Eu lhe recomendo que você leia uma sequência de livros, e eu vou rapidamente aqui mencioná-los, certo? O meu livro preferido, Patriarcas e Profetas, certo? Tá todo acabadinho aqui. Na sequência, Profetas e Reis, tá certo? Depois, também tá todo surrado aqui, tá todo surradinho aqui, O Desejado de Todas as Nações. Depois, Atos dos Apóstolos. E, por último, O Grande Conflito, certo?
Então, é uma sequência que eu li, que eu gosto muito, eu sempre recomendo que leiam nessa sequência, tá? Que é a série O Conflito dos Séculos. Então, se você é novo na fé, se você ainda talvez tenha um tempo de adventismo, mas não começou a ler Ellen White e está sentindo vontade, está se perguntando por onde eu começo, minha dica de leitura pessoal: Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Grande conflito. Conflito é boa, né? Minha dica pessoal aí para você. Eu quero só comentar rapidamente aqui para a gente ir terminando duas coisinhas. Primeiro, Arantes. O Arantes comenta ali que em Romanos 2 ensina que aquele que não conheceu a lei nem Cristo terá um julgamento de consciência das obras, mesmo sem ter conhecido a verdade, portanto a salvação envolve todas as pessoas. Não. A sua conclusão está errada. Isso é universalismo. A salvação é oferecida a todas as pessoas, mas ela não é aceita por todas as pessoas. Veja só o que diz Romanos 2, verso 16. Até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas. Julgamento. E olha qual é a norma do julgamento. De acordo com o evangelho que eu anuncio, o fará mediante o Messias Jesus. É o conhecimento de Cristo que salva, não é a ignorância nem absolutamente nada. O texto de Romanos 2 está falando para judeus, dizendo para os judeus que eles deveriam ser aqueles que não apenas que tiraram o orgulho deles e saber que Deus tinha uma forma de alcançar, inclusive aqueles que não tinham conhecimento da Torá, mas que os alcançaria com o quê? Com o evangelho de Jesus. Em nenhum lugar aqui fala que aqueles que não conheceram Cristo seriam julgados sem Cristo. Fala que aqueles que não conheceram a Torá seriam julgados sem a Torá. Isso, pensem, leia o texto sem universalismo, sem o óculos do universalismo, tá bom? A gente não é a soteriologia que a gente está falando hoje, então, mas numa outra live a gente pode falar sobre soteriologia e sobre essa questão que acaba descambando no universalismo. Só um detalhe. Pode falar. O irmão Arantes diz aqui, o Thiago fala parecido com o Leandro Quadros. Nós dois somos gaúchos, amiga, por isso que tem essa, é parecido aí a forma de falar. Amém. É verdade. A gente tem que falar sobre a questão. Tem dois assuntos que a gente precisa terminar aqui para a gente falar sobre, que eu acredito que são importantes. O primeiro deles é a questão do plágio, a acusação de que Ellen White teria plagiado. Ela efetivamente copiou. Existe o relatório Veltman, por exemplo, que fala o que é o relatório Veltman. Na igreja, quando houve a acusação do Walter Ray, Walter Ray é o principal, né, no A Mentira White, The White Lie. Ele fez uma acusação ali praticamente parecia irrefutável, porque ele parecia haver colocado, né, ele fez uma tabelinha em que ele coloca as supostas cópias de Ellen White, né? Ele forçou bastante ali, muitas cópias. Mas a igreja reconheceu que Ellen White copiou bastante, muito mais do que se pensava. Desde 1919, a igreja sabe que a igreja copiou no Concílio de Bíblia, em 1919, que Ellen White tinha copiado. Utilizado, né? Copiado, não é plagiado, é diferente. A igreja em 1980, quando houve essa acusação, ela contratou um escritório de advocacia do Vincent Remick, nos Estados Unidos, um católico romano, para examinar as questões de plágio, se havia cometido plágio e etc. Ele examinou as leis da época de Ellen White e chegou à conclusão legalmente ela não tinha cometido plágio algum, porque não era incomum. E você, por exemplo, pode pegar o comentário de Adam Clarke, anterior a Ellen White, e o comentário de Albert Barnes, e você vai ver que eles são muito semelhantes em muitos lugares. Muito semelhantes, efetivamente. A palavra por palavra. Muitos deles. Você vai pegar Alfred Edersheim, por exemplo, o Messias, seus tempos e obras, Tempo e Vida de Jesus, o Messias, e você vai pegar o Ernst Renan, por exemplo, que escreve também Jesus, e ele copia do Edersheim, o Edersheim copia de outros anteriores. Era comum dessa maneira. Na verdade, se pensava naquele momento que a cópia ou a citação de um determinado autor, às vezes mudando uma palavra, parafraseando ou tal, era uma homenagem que se fazia ao autor, diz o Vincent Remick no seu relatório. Agora, existe a questão do seguinte: originalidade é um pré-requisito para a inspiração? E aí eu já falei sobre isso no NASP, que ensejou o vídeo que o Fernando Galli fez sobre Apocalipse, e também o livro e o vídeo que eu estou terminando de preparar também, que vai ser uma pancada ao Fernando Galli. A igreja publicou uma resposta ao Galli, desculpe, a igreja não vai publicar a resposta ao Galli, mas a igreja publicou uma resposta ao The White Lie do John Robertson, que se chama The White Truth. Ele está disponível na Amazon, versão para Kindle, a $4,27. E se você quiser comprá-lo e receber em sua casa, você pode comprá-lo ali até por $1,98, tá bom?
E aí você vai ter uma análise, não é uma análise muito profunda, mas é algo interessante. Por exemplo, eu vou ler aqui o que fala a respeito disso, tá? Como o profeta trabalha? Os profetas fazem a sua obra. Ellen White estava errada no uso, ao escrever, no uso que ela fazia dos escritos de outros. O que nós deveríamos fazer com as acusações de plagiarismo contra ela? Tá? Através dos anos, tem havido questões levantadas na imprensa pública e dentro da Igreja Adventista relacionada à autoridade do dom profético de Ellen White. E o autor, John Robertson, discute as questões tão objetivamente quanto possível, focando no tema da autoridade do dom profético antes de concentrar sobre detalhes. O livro é curto, tem 79 páginas, ele tem respostas muito interessantes a esse ponto. Além disso, tem um outro site que se chama... Eu vou mostrar aqui o site para vocês. Tem um site muito interessante do Bob Pykel. Acho que é Ellen White Info. É isso mesmo. Ellen White Info. Eu faço meia-culpa porque o Bob Pykel ele me deu a permissão para traduzir tudo do site dele e eu deveria ter traduzido já muito mais e eu acabei não traduzindo. Mas quando eu tinha um outro site chamado Verdadeiros Adventistas, tinha bastante... Eu traduzi algumas coisas dele. Então, lá nesse site, que é esse aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Share screen, share a Chrome tab, guia do Chrome. Share screen, se você clicar em share screen, sua tela vai ser compartilhada. Já estou nele aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Olha aqui, ó. Nesse site aqui, ele está em inglês. Deixa eu adicionar aqui. Está em inglês. Aqui, ó. Foi Ellen White uma plagiária? Foi Ellen White inspirada por Deus? Era Ellen White inspirada por Deus quando ela escrevia seus livros ou ela era apenas uma barba rala literária? Né? E aí ele cita... Pois é. Aí ela cita um monte aqui. Ó. Ela copiou cópia de Coney Barry Holson. Dick Anderson foi um dos caras que falou muito sobre plágio também. E tal. As visões de saúde de Ellen White, elas vieram de Deus, do Dr. Jackson. Isso aqui é extremamente importante, porque Ronald Numbers escreveu um livro na década de 70 chamado Ellen White, Profetisa da Saúde, e acusou Ellen White de haver copiado o material do Dr. Jackson. E ele responde essa acusação aqui, mostrando... E aí é que é interessante, eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Por exemplo, Ellen White copiou os seus títulos dos capítulos a partir de Edersheim, ou foi o contrário? Né? E aí ele mostra, vai fazer uma cópia, e vai fazer uma análise, e aí ele faz, olha que legal o que o Bob Pykel fez aqui, gente. Olha aqui, ó. Ele copia, coloca o livro original de Ellen White, o livro depois de Ellen White, o livro de Edersheim, que foi alterado pelo Walter Ray, e aí o Patriarcas e Profetas, mostrando onde eles se parecem nos títulos. Tá? Aqui são só nos títulos. Estou passando rápido, só para vocês verem aqui. Aí ele começa a falar sobre, aqui, ó, por exemplo, as passagens que parecem efetivamente estarem parecendo com um e com o outro, entendeu? Deem uma olhada, ele fala sobre o desejado de todas as nações também. Quer ver? Aqui, ó. Foi o desejado de todas as nações copiado. E aí é o White Lie, do Walter Ray, e aí ele faz análise, olha aqui, ó, parágrafos 1 e 2, ele analisa a vida de Cristo, do William Hanna, o Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, de 1898, e o que diz a Bíblia. E aí ele demonstra o seguinte, que grande parte daquilo que foi acusado, que Ellen White tinha plagiado do Hanna, na verdade, os dois estavam citando a Bíblia. Olha que legal, entendeu? E assim, então ele vai mostrando, copiando, olha que trabalho magnífico que ele fez. Quem tiver curiosidade sobre... E aqui, ó, são mais de 15 páginas, bem mais de 15 páginas, ele falando, mostrando pedaço por pedaço. Tá? E eles fizeram uma análise de crítica literária. A igreja não deixou sem resposta. Aqui é fantástico esse material do Ellen White Info, tá bom? Esse daqui era o que eu queria deixar de novo aqui para vocês, para que nós falássemos. Por último, eu acho que é importante nós falarmos rapidamente sobre uma acusação que é muitas vezes feita, aí não contra Ellen White, mas contra a igreja, que é a ideia de que a igreja adultera os textos de Ellen White nas suas compilações. Você já ouviu falar disso, né? Todo mundo já ouviu falar disso. Né? Principalmente antitrinitário. Exatamente. O pessoal aí de Curitiba, lá do Ministério Quatro Anjos, aquele 4 anjos que não sei para onde vai, né? Esse pessoal, eles fazem dizem que Ellen White foi tudo adulterado.
tudo adulterado, né? Mas não é. E aí a gente não vai ter tempo de mostrar isso, mas uma outra live a gente pode fazer, uma parte 2, e falar somente sobre como eram feitas as compilações. Nós temos os manuscritos originais de Ellen White, na maior parte. Quando não temos os manuscritos originais, temos a cópia datilografada com a assinatura dela ou com correções que ela fez, demonstrando com a página, letra dela. Por exemplo, quando ela fala, existem 3 personalidades, pessoas vivas do trio celestial, na página 616 do livro Evangelismo. Aí o pessoal fala, não, ela não disse isso. Ela disse existem 3 personalidades. E aí, quando ela vai falando de 3 personalidades, nós temos a cópia datilografada em que ela mesma tirou pessoas e colocou personalidades. E depois ela disse, não, deixa pessoas mesmo. E tem embaixo lá os comentários dela mostrando que ela realmente foi a que escreveu aquele texto, tá bom? Então, assim, as compilações, elas têm... o pessoal do terceiro, eu acho que é terceiro, né? Era o Ministério do Terceiro Anjo, Ministério do Quarto Anjo, se não me engano, Ricardo. Então, assim, efetivamente, as compilações são feitas com muito cuidado, elas são feitas de maneira acadêmica, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito transparente, indicando onde está e te dando a possibilidade de buscar o resto do contexto e ler o resto do contexto, tá bom? Então, não tem nada disso de adultério, tem absolutamente nada disso, não. Amigos, Thiago, Adolfo, 2h30 de live, eu acho que a gente já está quase meio morto, né? Na verdade. Eu acho que nós podemos parar, fazer uma oração e finalizar. Creio que exatamente foram respondidas aí as dúvidas. Aí, Adolfo, faz uma oração para nós, por favor, aí, para nós finalizarmos. Senhor, muito obrigado por cada participante aqui, obrigado pela presença do Thiago Santana, do Sérgio Monteiro, que puderam tirar dúvidas das pessoas, dúvidas até minhas também aqui, no tocante a alguns temas. Que teu Espírito esteja sobre cada um de nós aqui e nos prepare para a sua volta, dia após dia, e que possamos honrar e glorificar o seu nome e poder defender a sua mensagem. É para isso que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, gente. Fiquem com Deus, a todos vocês. Tá? Epa, tentando finalizar.